Olá a todos, continuando então aqui o nosso processo de detalhamento do nosso projeto, vamos falar agora sobre, vou até voltar aqui para a planta de detalhamento, né? A aula passada a gente fez essas plantas setorizadas, então vamos continuar aqui, ó, vamos continuar esse processo aqui de detalhamento. Agora a gente vai colocar os níveis, tá, dos ambientes, tá? A gente vai ver que é um processo muito simples, muito fácil, tá? E a gente vai dar uma melhoradinha nele de modo a atender em parte o que pede a NBR 6492, tá? É uma IBR já um pouco antiga, de 1994, que é a norma brasileira para representação de projetos de arquitetura, tá? Justamente por ela ser um pouco antiga, ela não é muito respeitada, mas ela ainda está em vigor, né, na data que nós estamos fazendo essa aula. Agora, novembro de 2018, ela ainda está em vigor, né? Está em revisão, mas ainda está em vigor. Então, é uma norma que precisa ser seguida. E essa norma pede que o nível dos ambientes seja representado desta maneira, ó. NA e NO, ou seja, nível acabado e nível osso. Precisa ter essa diferenciação. No Revit, a gente consegue fazer isso em planta e não em corte, tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente em planta. Não, a gente não consegue fazer isso automaticamente em corte, mas em planta a gente consegue. Como? Vamos olhar aqui. Nós temos aqui, ó, dentro do menu anotar, né, tudo que é detalhamento está dentro do menu anotar. Nós temos aqui, ó, elevação de ponto, tá? O atalho é EL. Pronto. Esse elevação de ponto permite que eu consiga extrair do modelo, né, a elevação do ponto naquele lugar. Então aqui, por exemplo, repare que eu estou com o mouse aqui, ó, ele está pegando exatamente a elevação de 5 centímetros, que é o piso, né, acabado aqui, o porcelanato. Se eu colocar no banheiro, repara que ele vai mudar, ó, vai mudar para 0,3. Tá? Então ele automaticamente ele já consegue identificar. Se eu vir aqui empurrar, ele vai colocar 0. Ó. Se eu for subindo a escada, ó, ele vai aumentando, né, até que ele não consiga enxergar mais nada. Aqui já está acima do plano de corte da planta. Então aqui ele não consegue enxergar, mas aqui ele consegue. Ó. Então, para incluir ele aqui é muito simples, né? Dentro do comando de elevação de ponto, eu simplesmente gosto de tirar essa opção aqui, ó, chamada de detalhe, porque senão ele vai criar aqui uma chamada de detalhe e normalmente a gente não precisa disso. Então eu vou desmarcar essa opção, chamada de detalhe, tá? E aí, ó, quando eu coloco o elevação de ponto, ele pede para mim ainda selecionar o lado, ó. Eu clico uma vez, ele pede para me selecionar o lado. Clico novamente e aí sim ele inclui, né, o símbolo de elevação de ponto. Vou refazer aqui o processo só para mostrar um outro detalhe. Apaguei e vou fazer de novo. Aqui, ó, eu tenho dois tipos. Eu tenho um para planta baixa e um para corte, né? Se eu usar o de corte, ó, que é esse aqui, o Revit vai aceitar. Para ele não tem problema, mas a gente sabe que esse aqui é utilizado no corte e não na planta baixa. Então na planta nós vamos usar esse, ó, planta baixa. Para agilizar um pouquinho o processo, eu costumo fazer assim, ó, eu costumo clicar 2 vezes, porque aí ele já escolhe o lado certinho e agiliza um pouco o processo. Então repara que ele não está seguindo aqui, ó, o que pede a NBR 6492, né? Ele só está com o nível acabado, mas a gente consegue dar uma melhoradinha nele de modo que ele atenda a norma. Como? Selecionando aqui o símbolo, né, você vai ver que aqui eu tenho a opção, ó, nessa propriedade aqui, que é uma propriedade de instância, eu tenho como selecionar a elevação real, né, exibir elevações, elevação real, e eu tenho essa opção aqui, ó, elevações inferiores e superiores. Olha lá, ó, como que ficou agora. Tá? E agora ele já tem aqui a elevação do nível acabado e a elevação do nível osso. Um pré-requisito para isso aqui funcionar é que o piso tem que ter sido modelado da maneira que nós modelamos, ou seja, nós modelamos a laje separado do piso de acabamento. Se a laje for modelada junto com o piso de acabamento no elemento, né, só utilizando camadas, não vai funcionar isso aqui, tá? Para funcionar isso aqui tem que ser modelado da maneira como nós modelamos aqui. E aqui eu posso melhorar um pouquinho essa representação, ó, entrando aqui nas propriedades do tipo, né? Nós estamos usando esse aqui planta baixa. Então vou aqui, ó, editar tipo e vou colocar a seguinte opção aqui embaixo, ó.
Indicador superior. Bom, indicador superior seria o NA, nível acabado. Indicador inferior. NO. Nível acabado e nível osso. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa setinha e vou colocar ele um pouquinho mais para cá, ó. Você pode deixar ele assim, né? Ou assim, ó, também poderia ser, ó, com o nível osso, né? Um pouquinho abaixo da linha e o nível acabado acima. E se quiser melhorar ainda mais essa representação, você pode selecionar aqui em editar tipo, né, para seguir aqui a norma que ela pede esse símbolo de positivo aqui quando é mais ou negativo quando for menos. Né? Aqui em editar tipo, eu vou entrar de novo, ó. Selecionei a elevação de ponto e editar tipo, né? Aqui é onde a gente colocou o NaNO. Logo aqui acima vai ter essa opção, ó, formato das unidades. Então eu vou entrar aqui no formato das unidades. Repara que ela está usando a unidade padrão do projeto, né? A unidade padrão do projeto, como nós já vimos, está em metros com 2 casas decimais. Mas eu posso aqui, ó, desmarcar essa opção e falar, não, eu não quero usar as configurações do projeto, quero usar uma configuração personalizada. Poderia colocar em centímetros, então o projeto poderia ficar em metros, e aqui eu está em centímetros, milímetros, tá? Até mesmo em polegadas, mas eu vou deixar em metros, né? 2 casas decimais, e vou colocar aqui, ó, esta opção, ó, exibir mais para valores positivos. Isso aqui vai funcionar somente para elevação de ponto. Tudo que eu estou fazendo aqui não está interferindo lá no projeto, né? É só para esse tipo aqui. Vou dar um OK, olha lá. Tá? Então ficou bem mais parecido com o que está pedindo a NBR. O único detalhe é o seguinte, se eu vier aqui, ó, elevação de ponto e tentar colocar um outro, ele não vai trazer aquela opção de exibir as elevações inferiores e superiores. Por quê? Porque esta propriedade, ao contrário do sinalzinho de mais que nós colocamos, ao contrário do NaNO, ela é uma propriedade da instância, não é uma propriedade do tipo. Então, para cada instância que eu colocar, eu teria que fazer essa alteração aqui e, além disso, ainda mudar aqui, ó, tá? Então, para evitar de eu ter esse trabalho todo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer cópias. Ó, posso fazer cópias desse elemento. Como? Seleciono o elemento, vou entrar de novo aqui, ó, seleciono o elemento, seleciono a propriedade copiar, né? Eu vou deixar aqui o múltiplo marcado porque eu quero fazer várias cópias. Vou pegar como referência bem aqui o centro, ó, e vou começar a fazer cópias, ó, olha lá, ó. E ele já vai copiar certinho. E repara que quando for, por exemplo, aqui tem que ser mais 3, né? Vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Olha lá, mais 3. Ele pega certinho, né? Aqui no banheiro também. Olha lá, aqui na cozinha mais 5. Tá? Então vou fazer cópia aqui para os outros ambientes. Depois eu poderia espelhar, mas aqui é um comando bem rápido, né? Ó. Ó. Vou copiar aqui para os outros ambientes. Aqui na sacada a mesma coisa, na sacada desse lado. Tá? Repara que aonde eu estou colocando, ele está pegando exatamente a altura do nível que nós estamos. Aqui é a mesma coisa, aqui no banheiro também. Tentar colocar ele numa posição melhor, aqui no quarto. Tá? Estou fazendo aqui meio rapidinho, mas aqui no quarto já coloquei. Agora aqui, ó, vou colocar aqui no hall. Repara que aqui no hall ele vai dar não é um probleminha, mas ele pegou aqui o fundo da laje, né? Então nesse caso o ideal seria, não teria esse NaNO, porque a gente não fez um piso de acabamento aqui. Eu vou trocar aqui, vou colocar para exibir somente o superior nesse caso. Somente o superior. Vou colocar aqui para cima. Pronto. Tá? Então é muito simples, né? Muito fácil de fazer essa questão aí dos níveis, né? E outra, qualquer alteração que eu faça aqui, ó, no nível do pavimento térreo, automaticamente tudo isso aqui, né, como nós estamos usando não a opção de texto, estamos usando uma opção de identificador, tudo isso aqui automaticamente vai ser alterado, tá? Da maneira como deve ser mesmo um projeto em BIM. Então façam aí a indicação do nível dos ambientes e na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.